Olá, pessoal. Eu sou o Henrique Silveira e esse é o podcast Conversas com Ipiquera. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é uma iniciativa do Núcleo Ipiquera que possui a missão, de fortalecer agendas e atores do campo progressista, né? A gente acredita que o campo progressista no Brasil precisa renovar suas agendas, suas lideranças, suas práticas, para que a gente possa enfrentar os desafios do século XXI no nosso país. Ipiquera é uma palavra em tupi que significa ancestrais. Então, com ela, a gente quer reconhecer a contribuição dos vários povos que construíram o nosso país e, a partir desse reconhecimento, construir um futuro com mais justiça social no Brasil. Esse é o terceiro episódio de uma série de entrevistas com lideranças políticas e especialistas da sociedade civil para a gente debater temas essenciais no debate eleitoral de 2024. Então, todo mês eu estou aqui com dois convidados e convidadas para discutir um tema de política pública. Então, convido você que está assistindo a assinar nosso canal, assinar o sininho, está em todas as plataformas de podcast. E no encontro de hoje a gente vai debater um tema quente, né, para essa eleição, que é o tema da mobilidade urbana e da tarifa zero. E eu tenho a honra e a alegria de ter aqui como convidados duas pessoas que têm se dedicado muito a esse tema no nosso país, e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esse tema, como é que ele vai entrar nas eleições. Então, o primeiro convidado aqui, eu quero agradecer muito, é o deputado distrital do Distrito Federal, Max Maciel, né? O Max, que é pedagogo, possui uma especialização em gestão de políticas públicas em gênero e raça pela Universidade de Brasília. O Max, que chegou na Câmara Legislativa como o terceiro deputado mais votado, né, com o lema A Periferia ao Centro. Então, o Max, que vem da Ceilândia, atua há mais de 20 anos na luta por direitos da juventude, lutas por justiça social, né, hoje ocupa essa cadeira levando essa luta agora para o legislativo, né? E um dos temas de destaque do Max é o transporte público no Distrito Federal. Então, prazer imenso estar com você aqui, deputado Max Maciel. Eu que agradeço, Henrique, saudar aqui Roberto, Fernanda, todos que acompanham o Ipera. Muito bom estar com vocês. Então, vamos aí para um bom debate, bom diálogo. Muito, muito obrigado, Max. Vai ser um prazer te ouvir e aprender com você. E o nosso outro convidado aqui, um parceiro também, amigo, Roberto Andrés. Roberto que é urbanista, Roberto é professor da Escola de Arquitetura da UFMG. Roberto também é estrategista de cidades do Nossas, né, que é uma organização, uma das maiores organizações de ativismo do nosso país. Roberto se dedica a muitas lutas urbanas em Minas Gerais, mas pelo país, né, Roberto? Roberto é colaborador da revista Piauí, foi um dos fundadores da revista Pisiagrama, e também o Roberto é autor desse livro aqui, né? A Razão dos Centavos, tá? O pessoal vê, que é sobre crise urbana, vida democrática e as revoltas de 2013. Então, o Roberto tem se dedicado bastante a esse tema. E o Roberto também é fundador aqui do Núcleo Piquera, faz parte do nosso comitê gestor. Então, prazer gigante, Roberto, estar com você aqui para a gente conversar sobre mobilidade urbana nas eleições de 2024. Salve, salve, Henrique. Salve, Max. Que alegria estar aqui com você também. E sempre muito bom estar próximo de vocês aqui do Ipiquera. Maravilha. Bom, gente, vamos ir direto aqui para o nosso assunto, para o nosso tema. Repito, acho que esse é um tema, o tema da mobilidade urbana afeta a vida de milhões de brasileiros e brasileiras que pagam passagem cara, que têm um transporte de baixa qualidade, que se deslocam muito tempo para chegar no seu local de trabalho. Então, muitas vezes, o transporte público é isso, é um lugar de muito martírio para a população brasileira e de um custo muito alto, né? Então, eu queria que vocês comentassem, e eu queria começar com o deputado Max Maciel, que pautas, Max, você que tem atuado com esse tema aí na Câmara do DF, que pautas você sinalizaria como prioritária para as eleições municipais de 2024? Quem vai ser candidato a vereador, quem vai ser candidato a prefeito nos vários municípios do país? Que pautas prioritárias de mobilidade urbana você acha que essas pessoas podem levar no debate da eleição municipal desse ano? Henrique, assim, entendendo a dimensão e a complexidade que é um país como o nosso, com mais de 5.000 municípios, né, com diversidades muito
estruturais, históricas, outras avançadas, outras nem tanto. Então, é difícil fazer uma fala única do conjunto do país, mas há uma percepção do processo histórico que eu acredito que pode ser um dos fatores que vai barrar no processo eleitoral agora, sobretudo nesse processo da vereança e até das prefeituras, que é a disputa de cidade, a narrativa para a disputa da cidade. Brasil viveu momentos importantes agora desse processo de redemocratização e democracia, o quanto ela custa, né, qual é o peso dela, sobretudo, mas sem dúvida nenhuma, pós-pandemia, mostrou ainda mais quem é que vive essa cidade e que faz ela funcionar. E aí é que entra o debate da disputa dessas cidades, porque a maioria dessas cidades concentra serviços, concentra empregos e trabalhos no chamado centro, e expulsa a classe trabalhadora cada vez mais para longe desse chamado centro. E isso tem feito uma logística muito complexa de acessar a cidade, de transformar a cidade, de vivenciar os espaços culturais, de vivenciar os espaços de lazer. E aí essa disputa de cidade, a gente traz o tema da mobilidade, mas ela tem a ver com o clima, ela tem a ver com o meio ambiente. E hoje o transporte, o carro individual, ele é o maior poluente nas cidades hoje. O próprio Distrito Federal, o maior consumidor de energia poluente é o automóvel. Nós somos uma cidade de 3 milhões de habitantes, tem 2 milhões de automóveis. Isso por si só já dá um diagnóstico desse enfrentamento que nós vamos enfrentar nesse momento. E a própria pauta de mobilidade tem uma coisa muito interessante, com certeza o nosso amigo o professor Roberto vai poder pontuar bem. Trabalhar e dialogar sobre transporte não é só ele circular pela cidade, certo? Toda a lógica de mobilidade urbana hoje está falida. Os municípios estão com um problema sério de financiamento do seu modelo de transporte coletivo. E trabalhar sobre a necessidade de ampliar, de financiar, de buscar canais para que a gente possa desmotivar o transporte individual e ampliar o transporte coletivo, ele entra naquela tese do triplo zero, né? Que é trabalhar a perspectiva de zero poluentes, ou seja, fazer um trabalho de zero emissões de carbono, uma perspectiva ambiental aí que está em voga, zero acidentes, porque quanto mais carros nas pistas, isso tem um impacto tremendo na folha. Você pode pegar você pega, por exemplo, agora eles estão ressuscitando o seguro. O maior impacto do seguro do DPVAT, vai mudar o nome agora, é exatamente os acidentes de trânsito com motos, por exemplo. Por quê? Porque é o que está dando facilidade de circular pela cidade. Isso tem um custo que quem constrói uma pista não calcula. Eu faço aqui mais uma pista para poder facilitar o carro acessar. Só que ele não calcula o quanto custa uma ambulância para socorrer alguém, a polícia que vai parar aquela pista, o tempo que vai gerar de engarrafamento. Então, essa questão de zero acidentes é importante e zero tarifa, ou seja, ele precisa ser de fato para todo mundo. O transporte ele custa muito caro, ele é 30% da renda da classe trabalhadora no Brasil. Ele pesa muito na folha. Então, para aquela pessoa que tem um vale transporte, ele está destinado a ir para o trabalho e voltar para casa. Ele não consegue, então, viver a cidade na sua plenitude. Ele não consegue vivenciar, por quê? Porque aquilo impacta no seu orçamento familiar. E aquelas pessoas, sobretudo a massa hoje, que está na informalidade, né, que está vivendo ali de jobs, de freelancers, né, ou de trabalhos temporários, ela vive a cidade menos ainda. Então, eu acredito que o grande desafio para o conjunto dos municípios, das cidades, é a disputa da cidade, é a disputa de como nós vamos transformar a cidade, tendo o transporte coletivo público de massa como um fator importante para acessar cultura, saúde, educação e gerar trabalho e renda. Excelente, eu acho que você já coloca bandeiras muito importantes. Eu acho que a bandeira do triplo zero ela já organiza bastante o debate para a gente, né? Então a gente quer zero emissões, zero acidentes e zero tarifa. E aí você destacou muito, né, mais a importância da gente ter esse sistema de financiamento do transporte público para disputar esse outro modelo de cidade, né? Uma cidade para todo mundo. Então, acho que ótimos pontos. Daqui a pouco a gente volta detalhando eles. E acho que ouvi agora a Roberto. Roberto, que outros elementos você colocaria na mesa, ou já aprofundando alguns desses, mas pensando em pautas, em bandeiras, palavras de ordem, né, para as eleições de 2024? Bom, salve, salve mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês. A mobilidade é um elemento que a gente talvez não dê a importância que ele tem no cotidiano e no dia a dia das pessoas, né?
Principalmente nosso campo progressista, nosso campo da esquerda, muitas vezes não vê a mobilidade urbana na materialidade que ela tem, vamos dizer assim, né? A gente pensa na fome, a gente pensa na economia, no salário, a gente pensa, às vezes, no serviço público de educação e saúde, etc. Mas a mobilidade né, num país como o nosso, em que 85% da população, mais de 80% da população vive em cidades, ela né, e principalmente nas grandes cidades, um elemento central, essencial do dia a dia. O Max conhece isso muito bem, né, no Distrito Federal, como é essencial para moradores né, de todas principalmente né, fora do plano piloto, a possibilidade de se locomover, de chegar onde estão as oportunidades de trabalho, de serviços, de lazer, etc. E a gente vê isso em todas as cidades brasileiras, né? São cidades que foram formadas num modelo muito pouco democrático e muito pouco razoável de acesso às áreas né, com mais oportunidades, com melhor infraestrutura. Então, você tem uma população muito grande cujo dia a dia marcado pelo deslocamento pendular, né? Vai para o centro, vai para a região onde trabalha, volta para casa. Em alguns casos significa 1 hora de deslocamento, em alguns casos significa 2, 3 horas por dia de deslocamento, até 4, né? No limite, numa situação mais grave. E esse tempo está sendo subtraído, né, da vida dessa população diariamente. E durante esse tempo a população convive com o transporte público ou com a mobilidade, né, com a calçada, com a possibilidade ou não de andar de bicicleta, eventualmente com uma complementação por aplicativo, alguma coisa. E tudo isso é o que conforma o dia a dia. Então, muitas vezes, as desigualdades podem ser tremendas nesse deslocamento, né? Quem gasta 3 horas por dia se deslocando e quem gasta 30 minutos tem rotinas completamente diferentes, possibilidade de mudar a sua vida, de ter oportunidade de trabalho, de fazer um curso noturno, de se qualificar, de ter lazer com a sua família, completamente distintos, né? Então eu queria começar chamando, talvez eu tenha ido menos para a proposta e para as bandeiras, Henrique, mas eu quis começar lembrando da centralidade dessa temática na redução de desigualdades. Não se reduz desigualdade mantendo essa desigualdade tremenda no dia a dia, no cotidiano, porque essa pessoa que se desloca durante 3 horas, ela não vai fazer a qualificação necessária para poder ter oportunidade igual a outra que não precisa disso, né? Então, a gente poder, de fato, garantir que as pessoas tenham transporte de qualidade, com boa velocidade, cidades com mais oportunidades distribuídas, é essencial para a redução de desigualdade no dia a dia. E aí, talvez na próxima fala a gente pode, né, talvez chegar nisso mais nas coisas mais concretas, mas eu quis começar dando um pouco esse pano de fundo que nem sempre está tão presente no nosso campo e eu achei que seria importante. Ótimo, Roberto. Acho que é importante, sim, vai na linha do que o Max fala sobre essa disputa da narrativa do direito à cidade, né? E esse precisa ser um valor que a gente disputa nessa eleição. E aí, Max, eu acho que ia ser legal talvez te ouvir um pouco mais agora, descendo, até da realidade do DF, né? Você tem feito uma luta intensa lá de acompanhamento, inclusive dessa discussão tarifa, né? O DF eu acho que destina algo em torno de 70%, né, de subsídio, né, do custo total do sistema, a prefeitura, não, o governo do Distrito Federal que coloca, e você tem acompanhado esse formato para buscar mais integração, redução do custo para a população. Pegando o exemplo do DF, trazendo um pouco para quem está acompanhando a gente, como, por exemplo, o sistema do DF poderia avançar na direção de tarifa zero ou aperfeiçoar o modelo que a gente tem? Porque me parece que sempre tem uma disputa firme entre os interesses do operador e o interesse público. E aí o poder público precisa mediar isso em favor da população, né? Em muitos lugares a gente não tem nem estrutura de gestão, né, para fazer. Os operadores um pouco fazem o que querem, porque você não tem nem gestão para olhar o contrato, para dizer o que tem que fazer. Tem lugar que nem contrato tem, né, Max? Tem lugar que Sim, só é a emergencial. permissão de rodar. Então, acho que se você puder trazer um pouco desse cenário do DF, eu acho que isso pode é, tangibilizar mais para quem está acompanhando a gente e pensar fronteiras, né? Onde é que a gente pode cobrar mais. É importante, então, fazer um processo histórico disso tudo. É bem verdade que o conjunto de outros municípios e cidades, o Estado não tem o chamado subsídio ali para subsidiar e fazer com que a passagem fique dentro de um padrão que eles consideram como um padrão mínimo para
usuário pagar na ponta. Nós somos contrários a qualquer remuneração que o usuário paga na ponta. E aí nós vamos chegar nesse sentido. Esse modelo aí, em outras cidades, nossa leitura é que vai degringolar, vai falir. Ou, por quê? Porque quanto mais se aumenta a tarifa, usuário, mais o usuário sai do sistema e migra para o processo de transporte individual. Quanto mais o usuário migra para o processo do transporte individual, menos usuário no sistema encarece ainda mais o sistema, porque você precisa ter um custo para rodar. Eles aumentam a tarifa de novo, mais usuário sai do sistema, e é uma bola de neve sem fim que vai simplesmente colapsar o sistema por um todo. Brasília tem 62 anos, ela passou muito tempo, mais de 40 anos aí, sem uma licitação no sistema. Era tudo por contrato emergencial e onde as empresas dominavam. E é importante lembrar para o conjunto das pessoas que estão acompanhando a gente aqui que Brasília tem histórico de donos de empresas de ônibus ter empresas de avião. Você entender o quanto é vantajoso ser empresário de ônibus no sistema do país e, sobretudo, na capital. Quando foi numa gestão do governo Agnello, do PT, eles estabeleceram um processo de, olha, vamos organizar isso e vamos fazer um processo de definição de bacias e fazer uma licitação para empresas operarem. Naquele momento fazia sentido ter a licitação, porque não dava para a gente ter empresas dominando o sistema e a gente tinha que ter o poder, a participação popular, definindo trajetos, horários, linhas, sobretudo valores. Contudo, o contrato veio cheio de amarras, dando muito mais garantias e privilégios ao empresariado do que à população. Por exemplo, é uma brecha quando você faz a licitação de concessão pública, garantir demanda. No contrato nosso, nós garantimos demanda. O que é garantir demanda? Olha, você vai ter uma bacia aqui, essa bacia vai te dar 1.000 passageiros, certo? Lembra quando a tarifa aumenta, o passageiro sai? Então, se saiu 500, eu vou ter que pagar os 1.000 para você. Então, assim, é um negócio, a empresa não tem nenhum, assim, não faz nenhum sentido dela melhorar a qualidade, buscar passageiro. Por quê? Porque está garantido no sistema que o Estado vai me pagar aquela demanda que ele garantiu em contrato. Então, isso é uma fragilidade, tem aumentado cada vez mais a chamada tarifa técnica nossa aqui no DF, que é o quê? A passagem custa em torno de R$ 12, R$ 13, o usuário paga R$ 5,50 e o complementar para chegar nesse montante é a tarifa técnica, é nós, enquanto população toda, nos impostos, rateando coletivamente. Nós não somos contra isso. Por quê? Porque isso, hoje, já está dando, como você bem disse, Henrique, 70%. A tarifa, a complementação do Estado para bancar essa taxa está dando 70%. A gente faz o seguinte, olha, se o Estado já pagar 70%, a gente quer que ele pague tudo. Vamos achar o cálculo de mais 30% para bancar o conjunto da população para ela ter o tão sonhado tarifa zero. Acontece que Brasília, diferente de outras cidades, como BH, por exemplo, a chamada periferia, chamado centro, foi projetado para estar distante. Então, nós não estamos em confluência geopolítica, geográfica e tal. Isso gerou um IPK muito longo, então o índice de passageiro por quilômetro no DF é muito grande. Então as pessoas embarcam, por exemplo, em Ceilândia, onde eu estou, e só vão descer no plano piloto, ninguém embarca no meio do caminho. Então eles criaram uma lógica, que é uma lógica que nós somos contrária no contrato, que é a empresa, então, no contrato, apresenta o seu custo por quilômetro rodado, mas a sua remuneração é por acesso. Então, isso quer dizer o quê? Olha, andar de ônibus lotado aqui não é porque é uma estratégia, porque para ele lucra mais com um ônibus cheio, porque ele vai receber por acesso, do que eu ter que colocar mais um ônibus para que as pessoas se acomodem de forma digna dentro do transporte público. Nossa proposta aqui, então, pegando um pouco desse raio-x simplório, que tem muito mais coisas dentro dele, a gente propõe uma mudança completa no sistema, onde a empresa pública, a TCB, que lá no início da fundação de Brasília existiu exatamente para garantir isso, assume os principais corredores, assume os BRTs, ela passa então a fazer essa migração inicial, porque o tarifa zero ele tem que ser progressivo, ele não dá para ser de uma vez, porque você precisa, até porque tem uma demanda reprimida, né? Nos estados, nas mais de 90 e poucas cidades, que até o Santini tem feito esse apanhado, a demanda reprimida é de 30% da população. Você tem um pico no início, que aí todo mundo quer vivenciar essa experiência, vou descer na outra parada, não interessa, eu embarco nela. Né? E depois ele estabiliza, que de fato as pessoas vão viver a cidade. E aí chegam a 30% da população que não acessa a cidade porque a tarifa é uma barreira. Então, vai sempre ter um acréscimo. Esse 70% hoje no DF, juntando o que paga de bilhetagem, dá em torno de 3 bilhões de reais por ano, gente. É muito dinheiro.
para nós, o nosso cálculo aqui na Comissão de Transporte, que a gente faz parte da Câmara Legislativa, esse sistema já está pago, porque nós não conseguimos aferir, a gente não consegue alinhar exatamente qual é o custo. O custo do sistema é sempre um mistério, ninguém sabe qual é o custo do sistema. Por quê? Tudo no sistema a gente que paga. Se o empresário trocou o ônibus, ele vai para dentro do equilíbrio econômico-financeiro. Então, ou seja, o Estado vai ter que pagar esse ônibus para o empresário. Né? O diesel é pago por nós e é subsidiado ainda. O pneu é pago por nós, a mão de obra, a manutenção, a garagem. Ou seja, às vezes eu rodei aqui as garagens de empresa de ônibus, eu fazia pergunta para os empresários: vocês entram com o quê? Só para eu entender. A taxa de operação e o lucro. Então é um negoção. A gente até propõe que uma nova licitação permita que você tenha a empresa que opera a linha e uma empresa que tem a garagem, porque se der problema, você troca. Aqui não, a empresa tem tudo. Tem a linha, a garagem e a operação. Olha o óleo diesel do Distrito Federal, gente. O óleo diesel não tem bomba que controla. O cara emite uma nota dizendo que comprou 5.000 litros e ninguém afere se ele comprou 5.000 litros. Se ele realmente abasteceu 5.000 litros nos ônibus, você tem uma frota de... Porque essa é a brecha. Eu não estou dizendo que eles fazem isso, mas é a brecha. Se eu não tenho um controle, se esse cara tem uma frota de outros caminhões aí que um diesel, ele abastece dentro dessa conta. Ninguém afere, ninguém não tem controle. Então, precisa garantir controle. E a saída passa de forma escalonada. A empresa pública assumir os grandes corredores, as empresas continuarem com o processo de alimentadoras que facilite o circular dentro das cidades, levando para um terminal de baldeação, onde esse terminal de baldeação, que é os grandes ramais aqui, seja tarifa zero. Então, se a pessoa tem um carro, ela para num bolsão de estacionamento e entra no terminal tarifa zero. Né? Se ela não tem, ela vai rodar dentro do circular, o circular vira alimentador e, sobretudo, investir em modal sobre trilho, que é caro, é verdade, mas ele é energeticamente mais viável, menos poluente e é transporte de massa. Eu estou falando de metrô e VLT. Enquanto a gente ficar só com o transporte rodoviário, a gente vai viver esses problemas a cada 7 anos ou 10 anos, dependendo dos estados que preconiza qual é o prazo de renovação. Porque um ônibus desse, aqui em DF a gente conseguiu renovar a frota toda, tá? A frota mais nova do Brasil. Mas daqui a 4 anos, esses ônibus já começam a pipocar. Por quê? A gente não tem controle da manutenção. Eu não sei se de fato o cara trocou a peça, se a peça preventiva foi feita ou não. O que eles querem lucrar é nisso que eles lucram. Mas eles emitem para o Estado o tempo todo que isso foi feito. E aí a única coisa que o Estado faz é aferir e pagar. Então a gente precisa mudar isso, a gente precisa fazer um rateio. E aí acho que o Sistema Único de Mobilidade, que a nossa deputada Erundina apresenta, é importantíssimo, que os estados, municípios e União entrem no rateio, assim como o SUS é, assim como a educação do Brasil é, para que todo mundo subsidie o sistema. E esse transporte, esse tarifa zero, que vai ser pago, mas pelo conjunto da população, ele permita coisas como o Roberto falou, diminuir o tempo de distância, mais qualidade de vida para as pessoas. O que seria, né, você ter aí, só no DF, por exemplo, economizado para uma família média que usa o transporte público, pelo menos R$ 70 por semana livres ali. Ele vai no cinema, ele compra um livro, ele faz uma compra melhor na casa dele, ele se alimenta, ele vai se permitir, ele compra remédio, ele tem uma outra relação diferente, né? Então, enfim, aqui no DF tem essa problemática, a gente tem acompanhado. Infelizmente, o contrato foi renovado por mais 10 anos, já está judicializado. Nosso papel aqui é continuar fiscalizando esses membros, cumprimento de horário, evitar lotação, se o ônibus quebrou, pedir relatório de manutenção e tentar, como a gente falou aqui antes de iniciar a gravação, exaustivamente estudos de como nós conseguimos financiar esse sistema. Se a gente vai criar um imposto único, se a gente vai colocar um imposto único no IPTU, né? Se a gente vai pegar das empresas o rateio do Vale Transporte, nós temos que achar formas. E aí, para encerrar, uma das coisas que nós fizemos aqui foi, na comissão nossa, criar o Fundo de Transporte Público no Distrito Federal, para que, se futuramente tiver os estacionamentos rotativos, não sejam terceirizados, seja uma subsidiária, assim como é em Curitiba, que administra os estacionamentos e o lucro, o recurso disso vai para o fundo, para subsidiar a mobilidade ativa, calçadas, ciclovias, né? E também subsidiar também um caixa para que a gente banque o custo do transporte. Muito bom, Marcos. Acho que você colocou vários elementos e eu acho que levantou boas bolas para o Roberto, acho que pegar o bonde, né? E detalhar. Porque acho que quando o Max fala, Roberto, eu penso isso. Eu acho que tem um horizonte, né, de uma visão de cidade de tarifa zero ou redução da tarifa, né? Eu acho que o Max falou alguma coisa sobre progressividade, né? Às vezes nem toda cidade, uma cidade grande, é um pouco mais complexo, né? Pegar um município que tem eventualmente
50 mil habitantes, uma empresa só, você pode ter a prefeitura que assume aquele serviço e oferece à população. Em cidades grandes que tem muitos operadores, às vezes tem mais de um poder concedente, tem o Estado, tem o município, a equação é um pouco mais complexa. Mas eu acho que o mote, reduzir o preço da passagem, né, e quando for viável fazer a tarifa zero, eu acho que é um mote, queria que você falasse disso a partir de dois elementos, Roberto. É, desse cenário da gente ter hoje mais de 100 cidades que têm tarifa zero no Brasil, o que essa experiência ensina para a gente, né? Eu acho que esse é um cenário. Dois, seguindo essa linha, caminhos para a gente ter fonte de recurso para a tarifa zero. Acho que esse é na linha do que Max falou. E três, como é que fortalece a capacidade do poder público para gerir isso, né? Porque a gente, historicamente, tem estruturas públicas de mobilidade muito enfraquecidas, né? E um poder privado que um pouco dá as cartas. A gente precisa ter mais poder público, mais recurso público para oferecer um serviço de qualidade para a população. Aí eu acho que ouvir você detalhar caminhos nessa direção seria interessante. Perfeito, Henrique. Eu acho que a tarifa zero, eu vou chegar nisso, mas só rapidamente assim, a tarifa zero ela deve fazer parte de um sistema de mobilidade que prioriza o transporte público e a mobilidade ativa, né? Que a gente chama de mobilidade ativa, bicicleta, andar a pé, etc. A tarifa zero é essencial, a tarifa baixa, né, no limite, ela é essencial, porque é a parte mais vulnerável, a parte mais pobre da população que necessita diariamente de transporte público. Então, existe uma regressividade muito grande de você cobrar dessa população por um serviço que é necessário para o dia a dia, né? A gente não cobra dessa mesma faixa da população para acessar a escola, para acessar o hospital, ainda bem que não cobra, né? Para acessar a iluminação pública, etc. No entanto, a gente cobra para o transporte. Mas a gente precisa de um sistema de mobilidade e tem coisas que são muito importantes, né? Via segregada para bicicleta, né? Ciclovia, ciclofaixa, é essencial para uma política de integração com o transporte público, e via segregada para o ônibus. Eu queria só dar ênfase nesse ponto, assim, porque é o que vai fazer diferença para atrair o usuário de volta também, é você poder circular com mais velocidade no ônibus. A gente tem experiências de quando você faz via segregada, né? Faixa exclusiva, corredor exclusivo, você tem melhoria aí de velocidade, até de dobrar a velocidade de ônibus. E aí, nesse sentido, fica um modo que passa a democratizar um pouco a via. Porque o automóvel é uma coisa muito pouco democrática, né? Se todo mundo tivesse um carro em qualquer cidade, pode ser no Rio de Janeiro, em Brasília, em BH, ninguém andaria nem um centímetro, já que é um veículo muito pouco eficiente em uso de espaço, né? O mesmo espaço de 2 carros é o espaço de um ônibus, né? Um ônibus está com 50, 70 pessoas, 2 carros estão com 3, 4 pessoas, 2. Então não tem jeito de você democratizar o espaço com o automóvel. E aí você fazer a faixa exclusiva para o ônibus, e as cidades deveriam ter planos amplos de faixa exclusiva, né, e corredor exclusivo em todo o território, é você democratizar esse acesso, porque quem usa o modo de circulação mais eficiente ser priorizado de alguma forma. Agora, a tarifa zero ela é necessária e viável, né, e ela tem promovido mudanças muito importantes. A maior cidade do Brasil com tarifa zero hoje é Caucaia, né, na região metropolitana ali de Fortaleza, no Ceará, e ela tem tido números muito expressivos, né? Segundo a própria prefeitura de Caucaia, você teve ali um aumento no uso do transporte público de 4 vezes. 4 vezes mais pessoas circulando na cidade. Gente que alguns não podiam. E aí você tem 2 faixas nesse aumento de uso. A gente pode olhar assim: você tem o usuário do transporte, pessoa que está ali no dia a dia. Mas com menos renda, né, na faixa de renda abaixo, tem as pessoas que não conseguem circular, que a tarifa é proibitiva para muita gente. Essas pessoas passaram a circular. Isso é um negócio essencial, porque isso é igual uma pessoa que não consegue comer, passa a comer. Circular é necessário para essa pessoa conseguir adquirir as coisas que elas precisam, acessar serviço público, buscar oportunidade de emprego. Então, isso é a inclusão mínima que a gente deveria promover a todas as pessoas, né, da base da sociedade, das faixas de renda mais baixas, que elas consigam ter o básico para conseguir participar da vida econômica, da vida democrática. Mas também tem uma outra faixa, tem a faixa dos que estão um pouco acima em renda em relação ao que usa o transporte, que hoje se circula de moto, circula de carro, às vezes pega um Uber ali e tal. Essa pessoa com a tarifa zero, ela migra para o transporte público. Então, você reduz carro, você reduz moto. Então, o que são esses impactos, né, desse aumento em 4 vezes do uso do transporte? E a própria Prefeitura de Caucaia mostra isso. Redução do trânsito. Então, eles estão falando de redução do trânsito de 30% a 40% de congestionamento.
na maior cidade do Brasil com tarifa zero. Essa redução de trânsito, ela beneficia todo mundo, né? Então, essa faixa do lado de cá, essa faixa que passou, que usava moto ou carro e que migrou para o ônibus, ela beneficia em redução de poluição, em redução de acidente, né? Hoje a gente tem um sistema de deslocamento com carro e moto que é uma máquina de matar, né? Uma máquina de matar homens jovens, periféricos, boa parte deles negros, né? Que estão aí se acidentando em suas motos, buscando correr em alta velocidade no trânsito para chegar mais rápido. E se você visitar hospitais, né, pronto-socorro, Brasil afora, você vai ver o leito de hospital lotado de gente que foi acidentada em acidente de moto. Então, todos os impactos dessa máquina mortífera que a gente tem, que é o deslocamento no Brasil hoje, eles vão sendo reduzidos quando você produz algo como a tarifa zero. Você reduz poluição, reduz acidente, reduz congestionamento, então libera tempo de vida de muita gente, né? Como financiar isso? Tem várias maneiras. Cada uma dessas cidades, são quase 120 agora, essa semana estava batendo ali 118, cada uma dessas cidades que tem tarifa zero, elas têm sua forma de financiamento, porque a gente não tem uma política estruturada no Brasil. Isso é um problema do governo federal, que deveria começar a pensar que ou a gente vai ter essa política ou vai ficar dessa forma avulsa. Essa forma avulsa ela é problemática, porque você vê lugar que você paga a empresa R$10 por quilômetro rodado, você vai ver outro que paga 5, outro paga 7, outro paga 8. Quer dizer, o governo federal devia estar organizando isso, né? Chegando numa planilha, em termos de referência, para você também não ficar na mão da empresa ali, ela fazendo lobby com o município e inclusive, né, com pouca parcimônia com recurso público, né, que é um recurso escasso e que a gente tem que cuidar muito bem dele. Além disso, a forma de financiamento é difícil, porque alguns municípios conseguem encontrar espaço fiscal e outros não, né? E como que você lida com isso? Para isso, a gente está apresentando esse PL, né? É uma articulação da Rede Nossas Cidades, com outras organizações, ser apresentado agora dia 18 de junho, em 9 capitais brasileiras, um PL que propõe uma forma de financiamento para o transporte público. Baseado nesse modelo, a gente estava falando aqui antes, né, Max, antes de começar, baseado nesse modelo que já existe na França desde o início dos anos 70. Como que ele funciona? Ele funciona com cada empresa, ao invés de pagar o vale-transporte para o funcionário, ela paga uma taxa para o município. Ao fazer isso, e você colocando universal para todos os funcionários da empresa e desonerando as empresas com menos de 9 funcionários, quer dizer, as micro e pequenas empresas vão economizar, vão gastar menos do que gastam hoje, mas as maiores vão passar a pagar por todos os funcionários. Com essa forma de financiamento, você conseguiria financiar a tarifa zero em todas essas capitais. Muda o valor ali, se vai ficar 150 por funcionário na empresa, 170, 160, 190, mas isso financia a tarifa zero. Quer dizer, a empresa, isso é menos do que o Vale Transporte em muitas dessas cidades, mas você estaria aumentando muito o número de funcionários de postos de trabalho que contribuem, porque hoje isso fica muito... depende do funcionário solicitar ou não Vale Transporte. Para quem tem salários um pouco mais altos, deixa de valer a pena, porque ele tem a contribuição dele, né, até 6%. Então, essa é uma forma de financiamento viável, baseada no modelo aplicado na França há 50 anos. Não é à toa que, quando a gente vai em Paris ou em Lyon, os gestores daqui elogiam, mas aqui o transporte público é bom. Ele é bom porque ele tem fonte de receita. Tem fonte de receita estável, estruturada em lei nacional, não é cada um fazendo seu improviso, né? Baseado, é quase um SUS, né? Até o pessoal defende muito essa coisa do SUM, que é uma articulação importante, a do SUM, né? Liderada por várias organizações aí, da coalizão 000, que é o Sistema Único de Mobilidade Urbana. Mas é quase um SUS esse modelo da França. Tem um recurso das empresas, né, ele se distribui nacionalmente, ele chega nas regiões, chega nos municípios, ele tem uma forma, tem contrapartidas, tem obrigações, né, ele tem toda uma gestão que faz com que o recurso exista na ponta e o município tenha que aplicar seguindo certas regras, seguindo certa forma de funcionar. Se a gente desenvolvesse isso no Brasil, a gente podia ter um outro modelo de mobilidade, né? Porque quando a gente paga €1 lá no metrô de Paris, todo mundo fala, pô, olha que bacana, metrô bom, passa a cada 5 minutos, limpinho, isso aqui é €1. Aquilo custou €3. Só que os outros €2 foram financiados por esse modelo do Versement Transport e mais publicidade que eles colocam lá, né? Eu acho que a gente poderia ter outras formas de financiamento no Brasil. A gente poderia tem modelos sendo discutidos, baseados, por exemplo, no IPTU, ou baseados naquela coisa da CID, né, no recurso, imposto sobre a gasolina, sobre o combustível. Pode ser, mas a gente precisa debater uma fonte de financiamento estável,
recorrente e estruturada para financiar a mobilidade urbana no Brasil. Não dá para fazer no improviso como é feito hoje, cada município se virando. Isso vai gerando ali, pode ser que alguém consiga fazer bem feito aqui, ali, funcione bem, mas não gera uma perspectiva de fato sustentável e continuada de uma política pública eficiente como ela precisa ser. Então, dando ênfase nesse ponto aí, não vai ser possível a gente avançar. É claro que a gente pode avançar nos municípios, e esse ano a gente tem chance de fazer esse debate avançar, mas em algum momento o governo federal tem que assumir esse debate e enfrentar aí o Congresso também, né, para que a gente de fato estruture uma política de mobilidade. Muito bom, muito bom. Uma aula, né, Max? O Roberto quando também vem Sem trazendo. dúvida. Muito bom. Gente, aqui o papo é bom, né? E o tempo é curto. A gente está aqui já na reta final, né? Dessa nossa conversa Ipiquera aqui sobre mobilidade. Eu queria passar a palavra para vocês para comentários finais, algum ponto de mobilidade que a gente não falou que você gostaria de mencionar, porque isso, a mobilidade, como o Roberto falou, ela envolve muita coisa, envolve planejamento urbano, mas tem a própria discussão sobre redução de emissões, né? O governo federal acabou de lançar um PAC para comprar ônibus elétricos, a gente poderia ter ido por esse caminho aqui, enfim, um tema amplo, diverso, mas sem dúvida o tema que pega as pessoas é o tema da tarifa, né? Porque no final do dia é isso que vai fazer diferença para a população e levar isso e politizar isso no debate de 2024 é muito importante para o campo progressista. Então, eu queria compartilhar para vocês poderem fazer essas mensagens finais de vocês para a gente encerrar, mas também queria também reforçar essa mensagem de que é possível um transporte público de qualidade, com controle público, com preço menor. Eu acho que tem tanto essas experiências das 100 cidades que têm tarifa zero, mas você tem experiências diversas. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é onde eu vivo e onde acompanho mais de perto, o próprio sistema de BRTs, que estava com a iniciativa privada, né, estava transportando 100 mil passageiros por dia, né? E hoje transporta mais de 400 mil passageiros. Na verdade, era 150 mil, foi para 400 mil passageiros. Hoje, o BRT aqui, Roberto, transporta mais pessoas que o trem. Né? Por quê? Porque o serviço melhorou. Né? A prefeitura, né? O prefeito assumiu, né? O serviço que estava da iniciativa privada, então ele encampou esse serviço, investiu, botou dinheiro público, dinheiro do governo federal, comprou 700 ônibus, reformou 100 estações, né? E aí acontece o quê? A qualidade volta e a confiança volta. Aí o usuário volta, né? O usuário, não, beleza, então eu vou voltar para o sistema. E aí você tem, no final do dia, isso. Hoje, 400 mil pessoas utilizando o BRT na cidade do Rio de Janeiro. Então, é possível quando tem vontade política, liderança política, né? Fontes de financiamento, que, como o Roberto falou, é muito diferente e desigual quando a gente pensa no nosso país, pensar caminhos diversos. Mas queria, ao dizer isso, é possível a mudança, a transformação. Queria passar para o Max e depois para o Roberto, e é isso, com as mensagens finais de vocês para as eleições de 2024. Gente, ó, desde já agradecendo a oportunidade de estar aqui, de estar junto com vocês e sempre que possível, estamos aí à disposição. Bem, o diagnóstico está dado. Acredito que nós já temos bastante acúmulos, experiências, tanto na América Latina como no mundo todo e no Brasil, de possibilidades de como a gente pode chegar em um modelo razoável. Acho que não tem um modelo único, né? Tem, como o próprio Roberto falou, tem vários municípios que se adequam ao modelo. Você pega Maricá tem royalties do pré-sal, que permite, por exemplo, ele bancar tudo aquilo, né? Você tem e são municípios sempre menores, assim, os maior, como é o do Ceará, é uma experiência importante. Agora, isso tem que ser uma agenda, não pode ser uma agenda só de nós, militantes do tema, e de alguns. Acho que tem que ser uma agenda da população como um todo. Primeiro, entender que o transporte é um direito constitucional, ele é para todo mundo. Para a gente conseguir fazer isso, eu não espero que o Brasil vivencie coisas que outros países no mundo vivenciou, que é o colapso completo. O colapso completo da cidade, que aí sim teve que ter uma ação muito mais drástica de tentar resolver o problema, e aí você consegue estabelecer isso de outras formas, né? Eu acredito que nós temos condições de forma didática, pedagógica, de pensar uma cidade diferente. Primeiro, de estimular o transporte individual. Nós temos que fazer uma massa isso. Agora, isso é difícil num país onde a maioria dos municípios vivem do ICMS de combustível dos automóveis.
Então, a gente já tem que mudar o nosso panorama também de financiamento do próprio sistema do Estado como um todo, né? E aí entra, acho que o que está vocacionado. Você tem a economia criativa que pode ser impulsionada, você tem a própria economia verde aí, com os hidrogênio verde, toda uma massa, e o Brasil tem potencial para isso, por isso que o meio ambiente tem que estar atrelado a esse desejo. Nós temos que pensar isso de forma escalonada, mais ampla para o conjunto da população, né? Não dá para ser apenas setorizadas. Hoje, as pessoas que circulam pela cidade, elas, de fato, elas se limitam a como vão vivenciá-las no seu tempo e no seu horário, né? Ou seja, isso nós não podemos permitir isso. E é sempre importante quando a gente vivencia outros espaços, outras referências e volta para o seu território, e a gente fica medindo, né? Tipo, olha como é legal lá, como é legal aqui. E é isso, né? Eu acho que também nós temos que pressionar o governo federal que os programas de aceleração do crescimento incentive esse tipo de modais, né? Você tem o BRT no Rio, que é uma experiência, você tem o BRT em Brasília também, mas só foi complementado um BRT aqui desde o seu programa inicial, que era 2006. Nós estamos falando de quase 20 anos de atraso completo. E, em contraponto, Brasília vive uma dicotomia de túneis vocacionados para carro, mais uma faixa direcionada para carro, viadutos voltados para carro, e nós temos que ficar explicando porque existe uma lógica rodoviarista que governa as cidades, de achar que facilitar para o carro vai ser sempre a saída. E aí, gente, é aquela máxima, né? A gente está afrouxando o botãozinho do cinto para a gente engordar um pouquinho mais, né? E ter a sensação de que, olha, legal, agora a calça cabe em mim. Não cabe. Isso, né? Quanto mais facilidade para o carro individual, mais vai ter que ter. E eu acho que nós temos que estabelecer o que o carro diz quando a gente compra um carro de passeio. Mas para você trabalhar, você vai ter que usar o transporte público. Então, nós vamos ter que incentivar o funcionário que vai de transporte público ter uma bonificação, né? E aí também, e aí que eu acho que encerrando, para passar para o Roberto, acho que vai ser o maior desafio, é explicar para uma população que cresceu incentivada no transporte individual que isso está ultrapassado. E que a gente precisa garantir qualidade para aqueles que querem andar de bicicleta e a pé, e também no transporte público, que ela vai ter ônibus, metrô e BRTs, enfim, no horário, com qualidade, com cumprimento e com segurança, que é fundamental. E é isso que eu acho que a cidade precisa se reinventar o tempo todo, e nós estamos aqui cumprindo essa missão, e quem está assumindo agora essa fase legislativa aí dentro dos estados e querendo se comprometer a governar as cidades, precisa colocar isso no seu radar. Senão, infelizmente, a gente não vai ter aí, nos próximos períodos, cidades tranquilas e acessíveis. Pelo contrário, vai ser sempre um colapso completo. Maravilha, Henrique. Maravilha, Max. Muito bom estar nessa conversa com vocês. Concordo com tudo, né? A gente fez uma conversa aqui para concordar, né, Max? Mas para se complementar também. Acompanha aqui, né? A gente troca há muito tempo, acho muito foda o trabalho que o Max faz. Eu queria chamar a atenção um pouco para esse ponto, gente. É muito doido o que está acontecendo no nosso país, que é o seguinte: os problemas sérios, os problemas reais, eles estão aí, nós estamos falando dele. Transporte, mobilidade, é um problemão. Tem gente igual o Max, igual o Matheus Gomes, lá no Rio Grande do Sul, e outras pessoas que estão se dedicando a esse problema, né? Que estão se dedicando ao problema do transporte, estão batalhando e tal. Isso é gente séria que está trabalhando pelas questões que pegam. E essas pessoas estão tendo, né, seus resultados políticos importantes e tal, mas a gente tem como campo o desafio de chegar junto da população nesses problemas e fazer o debate para esse lado. Não é possível que a gente vai conviver com essa extrema-direita ignorante, truculenta, que não tem proposta nenhuma, os caras não sabem o que fazer, eles não têm a menor ideia de como que resolve o problema do transporte. E como que é essa galera que está falando com o povo hoje? Esse é o desafio que eu termino colocando aqui. Como que a gente vai fazer, né, para dentro do nosso campo, a gente conseguir estar falando com a população? Eu acho que o exemplo do Max e o exemplo do Matheus, eu queria chamar esses dois exemplos assim, de dois deputados que trabalham com a pauta do transporte e que conseguem fazer isso a partir de uma perspectiva de diálogo com a população, são exemplos que a gente precisa olhar de perto e ver quais são os outros que estão se multiplicando aí. Porque esse não é um debate da universidade, esse não é um debate elitista, esse é um debate popular daquilo que faz toda a diferença no dia a dia da maioria da população brasileira. E como que ao invés da gente estar forçando, né, levando a eleição para esse debate, a gente está deixando que a extrema-direita faça a eleição ser sobre debate de banheiro unissex, né? Ou
de pautas que eles inventam, fake news malucas que eles inventam sobre sei lá o quê. Então, acho que esse fica um desafio aí para o nosso campo. A pauta do transporte ela é popular, ela pega no dia a dia, ela afeta a maioria da população, ela tem que ser tratada a partir da perspectiva popular. Acho que, repetindo, o que o Max faz é isso. Vale a pena acompanhar esse trabalho de perto, acompanhar o trabalho do Matheus Gomes, de outras pessoas que estão nessa pauta, que é uma galera que está dando uma certa lição para a gente. Eles estão aí no dia a dia, vindo da periferia, tratando as pautas progressistas sérias e importantes e conseguindo fazer isso numa perspectiva ali colado com o povo, entendendo como que o povo pensa, sabendo falar com a galera, com a maioria da população. Fica esse desafio aí para a gente e que a gente consiga avançar um pouquinho nas eleições desse ano nessa temática. Maravilha, Roberto. Acho que fechou perfeitamente, botou a bola, né, no meio do campo, que é o que a gente precisa, né? O desafio de ampliar esse diálogo com a população, com os temas sérios. Enfim, acho que perfeita a sua fala. Gente, eu aqui agora só quero agradecer a vocês dois, Roberto Andrés, deputado Max Maciel, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela dedicação que vocês têm a essa temática e que essa conversa aqui possa inspirar pessoas que vão encarar as eleições municipais. Então, super obrigado e até o próximo episódio.